Olá, boa noite minha querida, seja bem-vinda aqui a essa live. E hoje eu quero bater um papo com você. Me conta aí, como que tá a sua autoestima? Como que você tem se sentido nesses dias? Sabe aquele dia, gente, aquela semana, aqueles dias, né, em que acontecem situações que bate forte, bate de frente mesmo com a nossa autoestima. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, se perceba como que você tem estado, como você tem se sentido no seu dia a dia. A autoestima é algo que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, ou a gente não percebe o quanto nós estamos vivendo aí um sofrimento, uma situação em que é possível que nós deixamos de nos observar no dia a dia. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que cada um de nós aqui tem as suas batalhas. E por que eu falo tanto, né, de autoestima? Porque às vezes o fato de nós não estarmos olhando para isso, para a nossa autoestima, pode estar nos afastando dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que nós queremos e buscamos de Deus. Porque se por um lado, né, quando eu estou bem, quando eu estou com a minha autoestima, né, legal, me sentindo bem comigo mesmo, eu tenho mais ânimo, eu tenho mais vontade de viver aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho mais garra de buscar aquilo que eu preciso de Deus, em Deus e na minha própria vida. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque assim, uma coisa que eu percebo muito e que assim, de tudo que eu já estudei, que eu apliquei na minha própria vida, né, que vivencio, eu sempre falo aqui que nós falamos de uma vida cristã real, gente. Não tem aqui uma história, algo que somente está na teoria, não, mas é a nossa vida prática. Porque afinal, a nossa vida prática, ela se revela no nosso dia a dia, né? Não é só na igreja. Bem-vinda, Tati, bem-vinda, Michele. A Tati colocou aqui, passei por esse processo de divórcio e minha autoestima está elevadíssima. Parabéns, Tati. E eu quero muito assim que cada um de vocês que estiverem aqui se perceba como está a sua autoestima, como que a gente tem cuidado de nós mesmos. E é claro que, como todas as mulheres, né, cristãs que passam pelo divórcio, o divórcio abala muito a autoestima. E aqui a Tati até colocou: aprendi em Cristo a me olhar e me amar. É sobre isso, sabe, Tati? É sobre se olhar diferente, é sobre olhar para si mesmo com um olhar diferente. Que olhar é esse, né? É sim o olhar que Deus tem para nós. Hoje eu coloquei aqui, nesse final de semana, né, sobre como que a gente pode levantar a nossa autoestima. E a base dessa autoestima que eu falo aqui, ela está assim pautada à luz da palavra. Bem-vinda, Meire, Patrícia, são mulheres incríveis aqui. Me sinto muito honrada de ter mulheres tão maravilhosas, mulheres que, sabe, que estão aí passando por momentos difíceis, por tribulações, que nós sabemos que não é fácil, como eu falei no início. A gente sabe que não é fácil, a gente sente na pele isso. A Michele colocou: o pai do meu filho é italiano, não estou. Então são muitas dores, muitas dificuldades, sabe, Michele? E sabe que você não está sozinha, porque existem vários pormenores depois do divórcio. E às vezes a gente é atacada de tal forma que a gente faz tudo, a gente resolve problemas, a gente corre aqui, corre ali, mas a gente acaba se deixando de lado. E é sobre isso que eu vou falar. Como que eu posso olhar mais para minha autoestima? E não é aquela coisa, como que eu vou cuidar? Como que eu vou cuidar da minha autoestima, Eliana? É só me arrumar, é só estar bem vestida, bem maquiada? Não, não é isso. O que eu quero deixar claro aqui é que a autoestima não tem a ver com o seu estado civil, né, principalmente. Não tem a ver com a sua condição social. E, gente, eu já passei cada situação, cada momento na minha história em que eu me percebi, né? Porque muitas mulheres falam assim: eu tô assim, me sentindo assim, porque, né? Afinal, eu não tô casada ainda, não me casei de novo, eu ainda não consegui, né, reconstruir essa área da minha vida que é tão importante. Só, gente, que a nossa autoestima não está ligada a fatores externos. Não tem como eu ter uma autoestima elevada, restaurada, como eu sempre falo aqui, porque o divórcio realmente é um baque, é um tapa na cara, é uma coisa que te deixa mesmo abalada. E tá tudo bem em você. Puxa, não é algo que eu esperava. Nenhuma mulher que tá aqui comigo
que me acompanha sabe que é cristã, desejou passar por isso, esperava passar por isso. Eu não prego, né, aqui levanta a bandeira do divórcio. Quem me conhece há mais tempo sabe. Se você ainda não está aqui pela primeira vez, entenda isso. A minha mensagem aqui é para você, mulher cristã, que você possa buscar essa verdadeira restauração. Por quê? Quando nós buscamos essa autoestima, que não tem a ver com se achar, não tem a ver com eu, vou agora me colocar numa posição diferente, né? Que muitas pessoas falam, eu vou me exaltar, então não quero saber. Não tem a ver com isso. Mas também não tem a ver com se esconder, gente, não tem a ver com se diminuir. Eu não posso esquecer de quem eu sou em Cristo. Isso é fato, é verdade. Mas muitas de nós, sem perceber, a gente acaba se esquecendo disso. Por quê? Tem uma grande pregadora que eu gosto muito, né? E assim, quando a gente passa por um divórcio, a gente tem que lidar com várias coisas, né? É a questão dos filhos, né? Aqui a Michelle colocou dificuldades, maternidade solo, tantas coisas que envolvem a vida de uma mulher cristã que passa por um divórcio, tá? E aqui eu falo para as mulheres cristãs porque tem coisas que são muito fortes para nós, tem coisas que são muito especiais para nós, que é a nossa fé, que é a nossa entrega a Deus, né? E essa pregadora muito, nossa, maravilhosa, ela fala sobre isso, que Satanás ele nos ataca em situações em que ele percebe que mais vão nos ferir. E uma das coisas que mais ataca, sabe, as mulheres cristãs que passaram por divórcio passam, é a questão de terem que lidar com sentimentos de rejeição, terem que lidar com situações em que elas se sentem menores, que se sentem inferiores. Então, a minha mensagem aqui é para que você se coloque de uma forma diferente, para que você, se perceba, porque muitas das vezes nós não percebemos. E aqui eu quero destacar dois extremos. Diante das situações que a gente tem que lidar, né? Diante do dia a dia, Leandro, tem que mexer com, é sobre pensão, é sobre isso, é sobre agora quem vai cuidar disso, eu tenho que trabalhar dobrado, eu não tenho tempo mais para mim, e tudo isso, tá, meninas? Isso é normal, a gente tem que lidar, como eu falei, é uma vida real, e Deus entende tudo isso. Eu sempre falo sobre nós não espiritualizarmos as coisas a ponto de esquecermos que nós somos humanas. Nós sentimos, gente, na pele mesmo, você sente várias coisas que você precisa se dar conta e olhar para isso. Porque o que acontece? Já aconteceu comigo também. Se por um lado eu acabo criando uma casca, sabe? Uma capa mesmo de fortaleza, a ponto de eu me colocar como forte demais. E eu quero que vocês entendam isso. Eliana, eu tive que lidar com tantas situações que agora eu tenho que me virar sozinha para tudo. Eu te entendo, e é verdade. Mas esses extremos, um desses extremos é você se colocar nesse lugar de forte demais, em que você não possa, assumir as suas vulnerabilidades. E eu falo isso porque eu já me coloquei nessa posição. Muitas das vezes, não, eu tenho que dar conta sozinha, então eu vou criar formas. E é claro que Deus vai sempre entender isso, Deus sempre vai olhar para você e sabe que você está se esforçando para fazer o melhor. Mas existe um momento da nossa vida que nós precisamos, sabe, abrir mão dessa necessidade de sermos fortes demais, de queremos dar conta de tudo. Porque, gente, infelizmente a vida não é assim. Como eu falo, a vida cristã, a vida prática, ela não é assim. E talvez você esteja passando por isso. Foi tão doloroso, tantas coisas que você teve que lidar, que agora você não se permite sentir verdadeiramente aquilo que você está sentindo, que você está passando, seja sentimentos de raiva, de decepção, que sim, num pós-divórcio a gente passa por várias etapas, sim, que muitas das vezes, mesmo depois de já ter encarado isso, entendido que essa relação não daria mais para você prosseguir, ainda assim podem ficar ali resquícios de situações em que você, de certa forma, foi se endurecendo, né? Se tem esse lado, tem esse extremo, tem também o outro extremo. Eu vejo mulheres que continuam também num outro lado extremo, que é o lado de se colocar ou permitir, né, que as coloquem em situação de vítima. Você já ouviu alguém falando, nossa, mas ela é separada, divorciada, né? Ela faz isso, faz aquilo e aquilo outro sozinha.
Entende? Só que até que ponto isso nos ajuda? Até que ponto isso é legal? Como que você se sente diante disso? E a gente precisa ter muito cuidado para a gente não viver nesse lugar. Seja esse lugar da mulher, né, muito forte, que resiste tudo, aí você passa a não sentir mais dor, né, não sentir mais, as coisas vão acontecendo na sua vida, e você vai deixando, não, eu vou sair, eu vou ignorar, eu vou deixar para lá. E não percebendo, né, que internamente aquilo está te ferindo, está te machucando. E por outro lado, você se coloca nesse lugar de até ouvir de pessoas te colocando numa posição de vítima. Ah, mas coitada, né, ela faz tudo, ela é guerreira, ela é assim. Então, é como se você perdesse, né? Eu sempre falo dessa perda da identidade, que depois que você se separa, você agora é o quê, né? E aí você fica meio perdida. Muitas mulheres não conseguem assumir e admitir o seu novo momento, que não é a sua identidade, dizer que está divorciada. A Tati colocou: acredito que as emoções têm que ser vividas, não deixar, sendo elas dolorosas ou com grande êxtase. Os sentimentos devem ser vividos. Isso mesmo, devem ser vividos. E uma coisa que eu quero destacar, que uma coisa é a gente ter esses sentimentos. Gente, vai ter momentos de raiva, momentos de angústia. E quanto mais a gente nega esses sentimentos, eles vão, é como se a gente fosse amortecendo, né? A gente fosse morrendo também um pouco, porque você não consegue expressar isso. E quando a gente não expressa sentimentos, isso acaba gerando um peso muito maior para o seu processo de restauração. E assumir as nossas vulnerabilidades, assumir que a gente está se sentindo mal, que a gente ficou triste, que a gente não gostou de tal fala de uma pessoa, sabe? Não quer dizer que a gente vá ficar no outro lugar, lembra do outro extremo? Que é esse lugar de vítima, em que se nós fôssemos coitadinhas, não, eu vejo aqui, né, e acompanho mulheres que são mulheres incríveis, eu sempre falo isso, e não é para poder elogiar vocês pura e simplesmente não, mas é por conhecer mulheres que sim, que batalham, mulheres que têm carreira profissional, mulheres que cuidam dos seus filhos, que têm a sua família, mulheres que também estão até em ministérios, mas mulheres, o que a gente não pode é colocar isso à frente, como se nós fôssemos, né, não tem aquela coisa, o mito da Mulher Maravilha, em que você não pudesse dizer, principalmente, né, para Deus, e colocar as suas emoções, como a Tati colocou, os seus sentimentos. E o que isso tem a ver com a autoestima, Miguel? Isso está totalmente, tá ligado diretamente com a nossa autoestima. Porque a gente pensa, parece estar bem, mas na verdade, a gente no fundo, a gente não está bem. A gente cria uma capa de eu resisto a tudo e a todos, e aí eu não consigo me colocar. Eu não consigo me expressar, eu não consigo dizer o que de fato eu estou sentindo. E é muito importante, como eu falei, a gente lidar com isso. E aí sim, num pós-divórcio, numa situação em que a gente tem uma vida, né? Porque existe uma vida, gente, uma vida acontecendo. Existe uma família acontecendo. Você que passou por um divórcio tem uma família. Quem tem filhos aqui, muitas das mulheres que me acompanham têm filhos. Então existe uma família, né? Nem isso que você tem que lidar com as questões do seu dia a dia. E muitas das vezes, por essa carga ser muito pesada, tá? E aqui eu não estou tirando esse peso, não, que é sim você ter que lidar com várias questões depois do divórcio. E isso eu falo por quê? Porque muitas mulheres confundem e acham não, que um relacionamento vai resolver tudo. E não é assim que funciona. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar sim restaurada, né? Como eu sempre falo aqui, você precisa estar, não, muitos aprendizados acontecem depois disso. Porque se ao mesmo tempo que a gente tem essa força, e ela é muito positiva, só que a gente não pode colocar essa força à frente de que tudo que vier tá tudo bem e eu vou aguentar, eu vou matar no peito, não. Porque a gente acaba perdendo esse lado tão importante do que é realmente ser uma mulher, né, cristã, aquela mulher que nós somos, sim, sábia. Mas você se divorciou, como você é sábia? Sim, vocês são sábias, sim. Eliana, mas eu errei nisso, naquilo. Ok, você errou, mas isso não tira de você o mérito da sabedoria que você tem em Deus, da sabedoria que hoje, com certeza, você tem usado para guiar a sua família, guiar a sua casa. Mas possa ser que mesmo diante de tudo isso, você ainda se sinta envergonhada, se sinta fraca. Isso acontece muito,
que você se sinta incapaz. Eu não acredito que eu vou viver um relacionamento, eu não acredito que eu vou construir os meus novos sonhos. Então, quero trazer para você essa consciência de que Deus, Ele entende você, que você não precisa ficar, né, desse lado, né, que muitas pessoas acham, agora, então eu não vou deixar ninguém me pisar, me humilhar, então eu me coloco numa posição superior. Não, você não precisa fazer isso, mas ao mesmo tempo você também não precisa ficar nesse outro lado, sabe, aquele peso de humilhação, aquele peso de como se você fosse uma coitada, que fosse aquele lugar mesmo, sabe, de vitimização, que possa ser que você foi sim vítima de muitas questões, mas não quer dizer que você é uma vítima, não quer dizer que você é uma coitada. Nossa, não. E isso acontece muito, gente, em vários contextos. Olha só, a Mary colocou, nisso foi muito difícil por ser pastora, foi muito julgada. Nossa, eu imagino tudo o que você passou. Olha só, a Mary que é um exemplo disso, né? Uma pastora que passou por isso. Gente, nós somos mulheres de Deus, mulheres cristãs, nós tememos ao Senhor, Deus conhece, e mesmo em qualquer situação, qualquer posição, todas nós, né, tivemos esse processo, vivemos esse processo, ou estamos vivendo esse processo. Isso não diminui em nada o nosso valor, isso não diminui em nada o mérito das coisas boas que nós fizemos. Isso não tira também a nossa responsabilidade, né? Tanto aqui a Mary como pastora, como qualquer outro cargo, qualquer outra situação, posição que você tenha, até ministerial. E infelizmente isso acaba se tornando um peso, porque é como se o julgamento fosse maior. Então, em que momento você está? De fato, em que lugar você tem ficado? Seja nesse lugar de super forte, né? Que agora eu vou conseguir, resisto tudo, e não ter assumido que você precisa, né, de ajuda, que você precisa demonstrar isso mesmo, aquilo que não está legal na sua vida, aquilo que não está te elevando, né? Eu sempre falo aqui, será que a gente às vezes está vivendo em ambientes que não estão agregando para a gente? Isso é muito importante. Quando você passa por uma situação como essa, gente, que não é fácil, é muito importante você ter uma rede de apoio, sim. Mesmo se você não tiver, mas é importante que você construa e que você busque isso para você. Eu falo que na minha experiência, mesmo como ministra do Evangelho, eu tive que buscar essas ajudas, e nem sempre foi no contexto da igreja. Também tive que buscar por aconselhamento, por direcionamento, né, seja espiritual, mas também de profissionais que pudessem me ajudar. E muitas mulheres se pegam nesse ponto, porque é difícil você admitir que você precisa de ajuda. Eu sei que eu já fui assim. Na verdade, eu sempre tive muita dificuldade dificuldade para pedir, por não querer incomodar, porque parece que qualquer coisa que você peça ou que você fale, né, porque, coitada, você vai se colocar naquela posição. Então, não estar nesse lugar forte é você o que? Entender, eu preciso de ajuda e eu posso sim demonstrar a minha humanidade. Deus não vai te rejeitar por isso, Deus não vai achar, nossa, como você é fraca, não. Por outro lado, esse lugar de vítima não é o seu lugar, não é o lugar que Deus queira para você. Esse lugar de viver em condenação, de viver escondida, de viver sempre assim, porque eu estou divorciada, então eu não posso fazer nada, eu não posso ser aquilo que Deus me chamou para ser. Isso é uma mentira. Então, eu acho que o inimigo, ele tenta sempre nos conduzir a esses extremos, sabe? E no mundo que a gente vive hoje, com as demandas que são específicas, né, de uma mulher que passa por um divórcio, que está vivendo com a sua família, conduzindo a sua família, seja ainda sozinha, sem estar no relacionamento, seja já construindo, sim, esse novo momento, tá? Porque o que a gente não pode esquecer é que nós somos seres humanos, nós somos mulheres lindas, amadas por Deus. Não somos só mães, só profissional, a gente tem sim desejos, nós temos sim sonhos. E por que não a gente investir na principal pessoa desse momento, na principal pessoa que vai realmente poder cumprir esses planos, né? Esses planos de Deus para nós. Somos nós mesmas. E muitas das vezes o que acontece? A gente vive num turbilhão de emoções e está tudo bem. Tem dia que a gente vai estar
vai enfrentar situações, né? Hoje mesmo eu já enfrentei muitas situações que foram surpresas, aquelas coisas que vêm, que você tem que lidar, sabe? Tem momentos e momentos da nossa vida, mas o que a gente não pode esquecer é que a gente precisa buscar se olhar em primeiro lugar diante do Senhor, da nossa casa, da nossa família, e entender que o nosso coração, ele não é de uma pessoa, o nosso coração, ele pertence a Deus. E é algo fácil de fazer isso assim? Não, gente. A gente tem tanta coisa que a gente acaba esquecendo do que é principal, né? E o que é principal? A gente lembrar dos sonhos de Deus para nós, lembrar das promessas de Deus para nós. Será que as promessas de Deus têm sido apagadas do seu coração por conta disso? Será que você tem se esquecido daquilo que Deus já prometeu para você, daquilo que Deus disse a você? Será que o propósito de Deus mudou totalmente na sua vida e agora você tem que carregar, digamos, essa culpa, né? Desse novo momento que você está vivendo e agora não mais o que Deus falou não vai acontecer. Não, pelo contrário. Então, você hoje precisa lembrar. Eu até fiz um post no domingo sobre isso. Lembre-se das promessas de Deus para você. Porque Deus não tem planos para a gente, planos assim, agora então, como você passou por isso, então agora eu vou mudar os meus planos aqui. Não. Possa ser que você pense, nossa, mas eu fiz alguma coisa errada e agora não vai ser mais do mesmo jeito. E isso, gente, nos aprisiona no passado. E isso nos deixa grudadas lá. Porque os planos de Deus, né? Acho que, será que eles mudaram? Porque se Deus ele é imutável, se Deus ele é, né, Deus é onisciente no presente, será que o fato de você ter passado por isso muda Deus na sua vida, muda os planos de Deus para a sua vida? É muito importante a gente pensar sobre isso. A Mary colocou, hoje não exerço meu chamado, sempre escuto que não tive sabedoria para salvar o meu casamento. Fui traída e cansei de perdoar. Eu pedi o divórcio para não carregar um fardo que não era meu. E essa, Mary, é a realidade de muitas mulheres cristãs que já ouviram isso, né? Você não conseguiu salvar seu casamento, mas alguma coisa está ali errada, aquele ponto de interrogação, né? Aquela pergunta que não quer calar. Isso é muito doloroso, tá? E a Mary falou que eu não exerço meu chamado hoje, mas não quer dizer, Mary, que isso vai ser para sempre, entende? Então, restabelecer esse chamado em Deus, se preparar para o novo momento de Deus, é o que vai te dar força para que você consiga, né, ver essas promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E é claro, gente, que às vezes nós sim contávamos com outras pessoas, né? Porque Deus não vai, os sonhos de Deus pra gente, tudo que acontece na nossa vida, sim, vai envolver pessoas, né? Porque sim, nós estamos aqui para poder inspirar outras pessoas, para poder levar a luz da palavra, trazer, né, inspiração. Mas Deus não depende de pessoas, de outras pessoas para realizarem o chamado que Ele tem na sua vida, né? Porque Deus, Ele nós dependemos dEle. Então, retomar isso, resgatar isso, entender, puxa, Deus tem uma promessa para mim. Deus tem pensamentos bons sobre mim. E muitas das vezes a gente fica, né, como a Mary colocou aqui, a gente por ter ouvido tanta coisa, mas fica martelando na nossa cabeça, né? Mas eu não fui sábia. Se eu tivesse sido, eu teria conseguido salvar meu casamento. E aí você traz para você um peso de responsabilidade. E existe uma coisa que se chama autorresponsabilidade. Existe a minha responsabilidade. Assim como a minha autoestima, né? Depende de quem é a minha autoestima. Como que eu posso fazer para elevar a minha autoestima? Existem coisas que eu preciso fazer por mim, que Deus já plantou dentro do meu coração, mas eu preciso ter em atitudes. Assim também essa questão da autorresponsabilidade, da responsabilidade que nós temos sobre a nossa história. E como que você assume isso, né? Você assumir a sua história, entender que você fez o que você pôde fazer, você fez o possível que você deu conta de fazer naquele instante. Você teve erros, sim, mas desses erros você pode trazer para o seu hoje, tá? Porque nós não temos mais como voltar no passado, para o seu hoje, para a partir de agora você usar todos esses aprendizados, porque de fato, um momento como esse, ele revela muitas coisas sobre nós, questões que nós precisávamos trabalhar. Por isso que eu falo que
o seu valor não está ligado ao estado civil, o seu estado, às vezes, emocional, de estar com uma autoestima baixa, às vezes tem a ver com a sua história anterior, até antes do casamento, que você precisa, às vezes, resgatar. Então, resgate você. Quem é essa mulher, sabe? Que às vezes ficou esquecida por conta de um status social, né? Um estado civil, em que muitas das vezes mascara ou quer validar. É como se a gente só fosse boa, né? Se realmente a gente tivesse conseguido continuar no relacionamento que muitas das vezes era abusivo, que muitas das vezes era esgotante, sabe? Aquela coisa que não tinha, você não tinha vida, que muitas das vezes sua autoestima era muito mais baixa antes por conta de estar, né, com um relacionamento em que você não era realmente valorizada e amada de verdade, de fato, né? Por quê? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E muitos cristãos, né, jogam na cara mesmo, como se isso fosse o que possa te validar diante de Deus, validar a sua espiritualidade, validar a sua competência, né, validar a sua sabedoria. Gente, como que pode a gente, né, chegar nesse nível e as pessoas validarem, quererem validar, né, a sua sabedoria ou o seu potencial ali de serva do Senhor, até mesmo a sua espiritualidade. Então isso é muito sério. Meire, eu tenho certeza que não foi à toa que você entrou nessa live, tá? E como pastora que você foi, né, que você exerceu ali, mas com certeza no seu dia a dia você já tem inspirado outras mulheres. Então continua, porque o processo, ele é importante. Esse processo, às vezes, que a gente acha que é do isolamento, né, que nós vamos voltar um pouco para dentro, para depois a gente sair novamente, sabe? É como se você entrasse na caverna, mas você vai sair novamente. E muitas das vezes os formatos, sabe, não são iguais. Muitas vezes a gente acha que vai, mas eu quero tanto, às vezes há um desejo muito forte. Eu falo, gente, porque eu já senti isso várias vezes, da gente querer voltar nesse passado e viver aquela história de novo, né? A gente pega as partes boas e a gente quer viver, não, mas, né? Lembra daquela questão do primeiro amor? Muitas mulheres passaram anos casadas ou tiveram um único casamento até então, né? Um único casamento no sentido de muitos anos e não tinham tido ainda outros relacionamentos, porque geralmente, como eu falo sempre, a mulher cristã, ela casa para sempre, né? Então, muitos casaram ainda jovens e é como se você quisesse sempre voltar lá atrás, voltar. E lembra do que eu falei? Não precisa a gente negar isso, não precisa a gente, né, mas é feio falar isso. Não, não é feio não. Isso mostra a mulher que você é, a mulher tão especial, tão maravilhosa, que se pudesse, né, não tem aquela coisa, voltar no passado e fazer tudo como muitas vezes a gente pensa, tudo direitinho, mas quem disse que você não fez direito, né, o que você pôde fazer? Então, eu sempre trago que a gente tem a nossa responsabilidade, mas não podemos querer, né, ter essa pretensão de salvadora, né, de sermos salvadora, nem seja de um homem ou de uma pessoa, da nossa própria família. Às vezes, Deus vai te usar assim para você inspirar a sua família. Eu muitas vezes pensava, mas Deus, e a minha família ainda não foi salva quando eu era adolescente, que eu fui a primeira a ir para a igreja, né? E eu sempre falo que Jesus me salvou mesmo, porque eu vivia num contexto em que muitas coisas ruins poderiam ter acontecido comigo. E aí, hoje, olhando para a minha história, tendo me casado muito jovem ainda, isso foi foi algo importante na minha vida, porque hoje colocar como se fosse assim, nossa, mas não foi do jeito que eu queria, não foi dessa forma que eu queria, não foi da forma que eu quis, talvez não foi da forma que você quis, mas o que você hoje tem, tem olhado para essa história, o que você tem aproveitado dessa experiência para ser melhor, uma pessoa melhor, uma mulher melhor, né? Uma profissional, uma mãe, porque isso também nos ensina, né? Então, se você hoje está nesse extremo, sou forte, eu vou encarar tudo, não vou, não vou deixar agora, não vou sofrer mais por isso. Isso pode estar lá no fundo te ferindo e causando ali na sua autoestima, nesse senso de valor, por mais que você não perceba, porque você não está se permitindo sentir. Isso pode estar
ali trazendo, ao invés de te fortalecer a sua autoestima, restaurar, você ter uma autoestima restaurada, você possa estar vivendo apenas camuflando as suas emoções, camuflando os seus sentimentos. Isso pode sim, isso, gente, não é a curto prazo, né? E a longo prazo muito pior. Quanto mais a gente vai negando esses sentimentos, negando o que a gente está passando, pior fica, porque é algo que só vai crescendo. Então, se de um lado você não possa ficar nesse lugar, porque esse lugar é de dor, esse lugar é de ser mulher guerreira, forte demais, tá, gente? É muito doloroso, mas ele é um tipo que ser forte. Sim, você é forte, mas você pode, sim, admitir que você precisa, sabe, de ajuda, que você precisa, assim, dar no tempo. Às vezes, como a Mary colocou, às vezes você precisa parar tudo, gente. Por que não parar tudo? Mas eu vou parar meu ministério, eu vou parar. Às vezes a gente precisa desse tempo. E às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente fala, não, mas se eu parar, aí eu vou perder tudo. Entende? Mas se eu parar, não, é esse parar que eu falo, é você perceber que agora, opa, eu preciso cuidar de mim. O seu valor não está naquilo que você faz, seja na igreja, seja no seu trabalho. O seu valor não está ali, nem no seu estado civil, sabe? Seja por estar casado, por estar lá salvando. Talvez você pense, nossa, mas se eu estivesse ainda tentando salvar, estaria bem. Será mesmo que você estaria? Será que você não já estaria numa condição muito pior, né? Porque isso é um pensamento que às vezes passa. Mas se eu te tentasse mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Só que a gente se esquece de todos os anos que nós dedicamos a isso. E ainda aparece alguém para falar que não fomos sábios. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui para mim nos comentários. Então a gente precisa sair desse lugar, desse extremo, forte demais, e também desse lugar de vítima. Sabe? Que às vezes a gente nem fala nada, mas é como se a gente fosse absorvendo aquele ambiente, ou o olhar das pessoas, não, mas tadinha, mas não sei o quê. Sabe? Não, você tem a sua autonomia, você tem o seu valor, você tem a sua inteligência, a sua capacidade, sabe? Então, estar vulnerável não é ser fraca. Não confunda. Estar vulnerável, você fala, não, eu preciso de ajuda, agora eu vou... Opa, gente, quem te ama mesmo, quem está ao seu lado, vai entender, eu preciso aqui parar um pouco para me cuidar. E é claro que muitas mulheres chegam para mim e falam que não tem esse apoio, não tem esse suporte às vezes na igreja, eu sei disso, mas muitas vezes você precisa até se afastar um pouco daquele ambiente, não se afastar da igreja, tá, gente? Porque isso é muito importante. Deus, assim, eu destacaria aqui em primeiro lugar, esse demonstrar mesmo que eu não sou forte demais é principalmente diante de Deus, que às vezes até para Ele a gente se coloca assim. A gente não quer pedir, a gente fica com vergonha, mas eu faço, mas Deus sabe que eu preciso, né? Várias vezes eu pensava, sabe aquela coisa? Deus sabe que eu preciso, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? E Deus está vendo sim. Só que às vezes o nosso próprio orgulho, por mais que a gente pense que não, né? E o orgulho não tem a ver com a autoestima elevada, não tem a ver. Pelo contrário, quando eu tenho uma autoestima elevada, eu me coloco de uma forma mais humana, sabe? E humilde diante da vida. Eu me coloco de uma forma mais aberta para ouvir conselhos, para poder entender e saber que eu mereço receber ajuda. E aí, esse lugar de forte demais é onde mora esse orgulho, que muitas das vezes eu tô tão assim forte demais, que aí eu vou aguentando situações e coisas que eu não precisaria nem suportar, mas porque eu sou forte demais eu vou aguentar, porque eu sou forte demais, não, em algumas coisas você precisa colocar, quando você se coloca vulnerável, não é que você vai deixar as pessoas pisarem em você, mas você vai se colocar num lugar em que você vai buscar fortalecer de forma em que você não esteja como uma vítimazinha, como alguém que, coitada, não. Alguém que tem estrutura, que tem Deus na sua vida, que possa sim se erguer e se levantar. E precisa desse tempo, que esse tempo nada mais é que esse carinho, esse cuidado, esse autocuidado, que tem a ver com o amor próprio e com a nossa autoestima. A Mary colocou que fui viver, fiz o curso superior, hoje me sinto viva. E nada melhor do que a gente sentir, né, gente, viva. Porque muitas vezes as pessoas sempre falam, já ouvi pregações assim, a pessoa está morta espiritualmente. Mas existem hoje cristãos e mulheres cristãs, e aqui eu quero destacar, tá? Casadas, solteiras, viúvas, divorciadas, que estão mortas. E aí eu falo, espiritualmente, possa ser que sim.
nós, né, cada um tem a sua vida no seu secreto, mas existe essa vida que eu entendi muito bem que a Mary colocou, que é esse fato de nós sabermos que nós existimos, que nós estamos aqui por um propósito maior, sim, mas nós sentimos isso, que é uma coisa eu falar assim, nossa, Deus me ama, né? Mas como que assim? Deus me ama, mas todos os dias eu me sinto uma coitada, todos os dias eu me sinto rejeitada, todos os dias eu me sinto pior de todas as mulheres. Todos os dias eu fico me comparando, mas poxa, por que Deus só restaurou de fulano e o meu não? Né? No caso aqui, o meu casamento. Por que comigo foi assim e com fulano foi assado? E a gente começa a comparar. Então tudo isso vai minando a sua autoestima, vai minando quem você é. E estar viva é você entender, puxa, se eu não fiz uma faculdade, eu posso fazer agora, como a Mary foi lá fazer, mas eu sou pastora, eu posso fazer uma faculdade, olha só, já tem até elementos para poder saber, né, se relacionar com outras pessoas, porque lida ali com pessoas, e aí você vai ampliar a sua visão, ampliar as suas possibilidades. Então, os extremos são esse lugar de muito forte e esse lugar de totalmente fraca, de vítima, de estar totalmente à mercê do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. E como que eu faço isso, né? Qual é o ambiente? Eu sempre falo que existe algo que você precisa fazer, é tomar essa posição. Não ficar nem de um lado, né? E nem desse outro lado, porque os dois geram sofrimento. Ninguém, gente, quer ser coitadinha, quer ser olhada dessa forma. Mas você pode virar para mim e falar, Helena, mas tem gente que me olha. Sim, pode ser que aconteça comigo também, pessoas que me olham com esse olhar. Às vezes de rejeição, né? Lembra que eu falei? Que o nosso inimigo, ele vai sempre ali colocar situações em que mais possa nos atingir. Mas se eu tenho uma postura, né, clara, se eu olho para quem eu sou em Deus, que é o primeiro ponto, eu me reconheço, porque não adianta eu saber que Deus me ama, mas eu não sinto, entende? Eu preciso sentir isso. E esse sentimento, ele se dá quando eu coloco o olhar em Deus e olho de lá para cá. Poxa, Deus, como o Senhor está me vendo? Não, você não é coitadinha não, porque eu sei, né, como diz a palavra, quais são os pensamentos que eu tenho sobre vós, sobre você. Não é esse pensamento assim de mal, sabe? De inútil, de desvalorizada, de rebelde, que muitas pessoas pensam que quem se de você é porque é rebelde. Não, né? Esse lugar de filha amada. Eu entendo você, eu entendo que você está passando por isso, eu entendo que não era a sua vontade, o seu propósito. Então, o que eu trago aqui é essa mensagem de restauração, para que você entenda que você pode, sim, viver. Simplesmente, gente, viver. Que muitas vezes você não está vivendo nem no casamento, e agora talvez você ainda não esteja vivendo tudo aquilo que Deus preparou para você. Que muitas vezes você vai precisar tirar um pouco dessas capas, desse peso, dessa armadura, sim, que está te ferindo, entende? E você vai precisar também sair desse lugar que te colocaram. Às vezes nem é você que colocou, mas alguém te colocou nesse lugar de vítima e coitada, como se a sua vida se resumisse a isso. E não, a sua vida não é só o que você passou, o que te aconteceu, entende? Então a gente sempre ouve, né? Nossa, a gente não tem como definir, né? Ou limitar, a gente não tem como mudar às vezes a atitude das pessoas, mas o que a gente pode mudar é a nossa atitude diante das atitudes, é a nossa atitude diante do que nos acontece. Mas Eliana, eu fiquei abalada, eu sei, eu te entendo. Tem situações, gente, que quando chega às vezes é uma audiência, é uma situação assim, é um desentendimento que às vezes, mesmo depois, né, quem dera se a vida fosse totalmente, como eu falo, a vida é real e Deus está na nossa vida. Deus nos ama na nossa vida. Quando você chora aí na sua casa, quando você está desesperado sem saber como que você vai agir, às vezes com determinada pessoa, com determinadas pessoas, Deus sabe, Deus entende. Mas quando você se coloca nesse outro lugar, que não é nem de vítima, nem de forte demais, você busca estar nesse centro, do quê? O centro da vontade de Deus para você, que te coloca de uma forma mais aberta para a vida. Foi o que a Mary colocou assim, viva, para você viver. O que você pode, aí onde você está, começar a viver hoje? O que você pode fazer por você hoje que já vai dar uma melhorada na sua autoestima?
Porque o que é autoestima? É a gente olhar para nós e ter uma sensação, é um sentimento mesmo de alto valor que não vai estar ligado ao quanto, como eu falei antes, ao seu estado civil ou qual a sua posição social, qual cargo que você tem na igreja, não. Entende? Esse senso de valor é algo que precisa ser nutrido, é algo que você encontra sim em Deus e você pode sim todos os dias fazer um pouquinho por você. Porque existe uma coisa muito interessante, se eu não cuido dessa minha autoestima, de quem eu sou, de buscar reconhecer isso, e é claro, gente, às vezes a gente vai precisar de ajuda para poder entender mais sobre isso. Por isso que é tão importante a gente buscar esse desenvolvimento. Lembra, vocês já ouviram que conhecimento é uma coisa que ninguém tira? E é isso mesmo, o autoconhecimento, então, você conhecer mais de você, de Deus sobre você, vai te fortalecer e é algo que ninguém te tira. Então você vai fazer o quê? Esse movimento de buscar se olhar, saber que o seu valor está para além disso, vai te colocar numa posição diferente. Nem de forte e nem dessa fraqueza, né, que as pessoas querem colocar. Nossa, coitado. Não, você vai estar num centro da vontade de Deus, que é o que? Você vai estar aberta. Você vai estar aberta para a vida. Você vai se colocar de uma forma com humildade, com sabedoria, para entender, puxa, eu preciso dar esse próximo passo. Então, o que eu posso fazer? Onde você está mesmo hoje? Como que você tem se tratado? Quais têm sido os pensamentos que você tem tido sobre você mesma? Se você parasse e desse um pause no seu dia, sabe? Digamos que você pudesse contar todos os pensamentos que você teve hoje. Quais seriam esses pensamentos? Será que se você fosse colocar numa balança, seriam mais pensamentos bons, positivos, tá? Sobre você? Ou seriam pensamentos ruins? Pensamentos que não estão nem um pouquinho ali alinhados com aquilo que Deus pensa sobre você. Então, hoje é o dia de você se posicionar diferente. Hoje é o dia de você olhar para a sua autoestima com carinho, para você olhar, não. Porque quando eu olho para a minha autoestima, eu vou ter muito mais ânimo de fazer os meus sonhos acontecerem. Então, lembre-se das promessas de Deus para você, tudo aquilo que você sonhou de ano, mas mudou muita coisa. Então, mas quem disse que não possa ser diferente, tá? Que não possa ser para esse momento aquilo que vai ser melhor para você, né? Outra coisa que você pode começar a fazer para restabelecer essa vontade, essa pulsação, sabe, de vida para você. Você definitivamente, que é algo muito complicado, que às vezes nos prende no passado, é a gente poder olhar para o futuro que Deus tem pra gente, sabe? Olhar porque Deus tem uma nova história, gente. Não tem como a sua vida parou ali, não. Você tem como continuar e prosseguir com a sua vida. E é assim, ousar. A gente precisa ousar, voltar a sonhar sonhos grandes, sim. Quem disse que eu não posso sonhar novos sonhos? Porque como eu alimento a minha autoestima? Quando eu sou focada e olhando para mim, para os meus sonhos, para os meus desejos. Mas tem coisas que parecem impossível hoje. Mas qual seria para você hoje o primeiro passo? Porque isso vai sim nutrir a sua autoestima. Se por um lado a autoestima não tem a ver com o fato de eu ter isso ou aquilo, quando eu estou bem, eu me trato bem, eu me cuido, eu vou sempre estar ali buscando formas de eu me acolher, de eu entender as minhas dificuldades, como eu falei, entender as minhas fragilidades, não, eu não estou bem, e se colocar, comunicar isso, e ao mesmo tempo usar para você seguir em frente, para que você tenha realmente uma autoestima fortalecida. E por mais que você ainda passe por alguns desafios, como eu falei, de julgamentos, de situações, você não está sozinha. Quanto mais você cuida disso, quanto mais você se olha, quanto mais você investe em você, mais próxima você está de viver os novos sonhos de Deus para você, de viver a nova história que Deus tem para você. E isso sim, Deus pode fazer tudo por nós, mas existem coisas, existem movimentos que nós precisamos, e um deles é a nossa fé, que a gente fala tantas vezes, a gente fica, meu Deus, mas será que isso pode acontecer mesmo? Será que isso vai acontecer? Então vamos, à luz da palavra mesmo, entender isso, que os sonhos de Deus,
que aquilo que Deus pensa sobre nós são coisas boas. Então, se você está tendo pensamentos ruins, comece a trocar isso. A gente precisa ter, não é algo fácil, né, que você possa fazer, mas comece. Vem um pensamento que você, não, mas de novo. Mas você também, não. E aí você vai substituir esses pensamentos e vai colocar força em novos pensamentos sobre você. Porque quando você pensa algo diferente, né, quando você pensa algo bom, automaticamente a sua atitude também é boa. Porque se a minha mente está cheia de coisas ruins, a minha atitude vai ser o quê? Vai ser ruim também. E muitas vezes a pessoa mais prejudicada somos nós mesmos. Então, se você quer realmente sair desse extremo de vitimismo ou do extremo de ser forte, ter que aguentar tudo, não aguenta mais, está cansada, está ferida, está machucada, venha para esse centro, se posicione como uma mulher que você é diante de Deus, que é amada sim, que é valorizada, e às vezes quer ser valorizada, mas a gente não está dando esse valor, a gente não está mostrando isso. Se no meu dia a dia eu permito que pessoas continuem assim, entrando na minha vida de forma ruim, pesando em mim, me colocando um peso, sabe, que não é meu, colocando numa posição inferior, eu estou, com certeza, permitindo que a minha autoestima seja abalada. Se eu continuo nessa posição, que vou ignorar tudo, vou deixar acontecer e não vou me importar, e às vezes você está em ambientes, permanece em lugares que estão te ferindo, isso também possa estar aí machucando a sua autoestima. Então, você é especial, você é muito mais que um estado civil, que dessa noite, que hoje mesmo, aí na sua casa, onde você está, não importa, no momento que você estiver, seja no início, Eliana, eu já passei tanta coisa agora, eu estou tipo anestesiada, não, você precisa e pode sim sentir a vida acontecendo dentro de você e ao seu redor também, porque o seu valor não está no seu estado civil, o seu valor não está no que as pessoas pensam sobre você. Então, que hoje seja um momento de decisão, eu vou voltar, seja um momento que você vá refletir, que você vá também em oração. Lembra, eu sempre falo, não é para espiritualizar as coisas, mas nós somos mulheres cristãs que cremos no Senhor, num Deus poderoso, que está para além de qualquer situação, de qualquer reunião só, exclusivamente na igreja. Aí onde você está na sua casa, diga para Deus realmente como você se sente, coloque para Ele, se possível, anote sentimentos, situações que você pensa, não sei lidar com isso. Aquilo que você não sabe, aquilo que você não consegue, entrega nas mãos do Senhor, e Ele vai te dar o direcionamento para quem possa te ajudar e como você vai dar esse próximo passo. Se olhe para você com mais carinho, não deixe que a sua vida perca a vida, entende? O que é ter uma vida, sabe, sem vida? É quando simplesmente entra a noite, mas é tanta coisa para fazer e eu vou vivendo anestesiada, sem olhar para mim mesma, sem olhar para as minhas dores, sem olhar para onde eu preciso sim ser curada, ser restaurada, tá bom? Combinado? Vocês realmente sentem que é o momento de viver uma nova história. Então, se fez sentido para vocês essa live, depois coloque aqui para mim nos comentários ou manda para uma irmã, para uma mulher que também precisa, porque nós temos essa autoestima, né, que muitas vezes falam, faz isso, tem que ser assim, assado. Não, mas nós queremos ter uma autoestima assim, inabalável, porque a nossa fé em Deus ela é inabalável. Por mais que nós passemos por momentos difíceis, nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que às vezes os seus olhos hoje não dão conta, às vezes de ver, né? Que a gente olha assim mais como, entende? Mas que você saia daqui e continue crendo nesse impossível de Deus para você, e que você também volte a acreditar nas possibilidades que você tem aí na sua mão, que você tem aí ao seu redor para fazer a sua vida, né, acontecer de forma assim plena, de forma alegre, de forma aberta para a vida, sem precisar ser forte mais e sem ser mais se viver escondida, e voltar assim a sonhar, a ousar e a brilhar aquilo que você tem de mais precioso. Tá bom? Um beijo para vocês, e que vocês possam, assim, hoje olhar para isso, olhar para a história de vocês e saber que Deus tem muito mais. Tá bom? Muito obrigada pela presença, Meire, excelente, foi uma benção. Patrícia, linda, mulheres incríveis, gente, todas aqui, as que eu conheço mais de perto, eu sempre
admiro muito vocês, porque eu sei que cada um de vocês tem buscado em Deus viver essa nova história, que vocês não desistam de estar aqui, né? Porque se nós olharmos para os obstáculos, jamais nós estaremos aqui nos colocando e colocando sim, sabe aquela coisa, se colocando para jogo, né? Para viver sim essa vida em Deus, tá bom, meninas? Um beijo para vocês e até a nossa próxima live, tá bom? Depois me manda um direct, coloca sua dúvida ou o tema que você gostaria que eu trouxesse aqui nas próximas lives, nos próximos encontros, tá bom? Boa noite, fique na paz.